Glória a Jesus, aleluia. Glória nas alturas, Santo é o Senhor, glória ao teu nome, ó Deus eterno, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Querida mocidade, esta tarde, o Senhor preparando esta reunião, nós sabemos que temos alguns minutos para poder conversar com vocês, passar alguma experiência de vida, passar algum bom conselho, para que a vossa vida, dentro da graça do Senhor Jesus, seja uma vida próspera, uma vida abençoada. Temos vivido esse tempo novo, onde algumas situações são inusitadas, são experiências que, para a nossa vida, parecia que nunca aconteceria, mas em tudo percebemos que foi a saída e o caminho de Deus, para que mesmo como escutamos na oração, sem poder abraçar, sem poder oscular, sem poder sentir o calor, às vezes só de pegar na mão de um irmão, de uma irmã numa saudação, nós éramos libertos, nós entrávamos em uma situação e às vezes numa saudação, nossa vida, nosso culto, ele se transformava porque o Senhor nos visitava. Mas olhando tudo isso, temos que tirar lições, temos que tirar considerações e passar para que cada moço, cada moça possa amar esta graça, possa viver por ela. E quando nós dizemos graça, nós temos que entender que a esfera que nos envolve é muito maior do que aquela que nós imaginamos. Sabe, a graça, ela não nasceu em 1910. A graça não é o nome da denominação. A graça que se chama Jesus Cristo. A graça é alguma coisa que Deus Pai projetou para resgatar o homem e recuperar aquilo que ele tinha deixado no primeiro homem Adão, a sua parte, porque o que era carne e o que é carne foi pego daquilo que está na terra, que é o pó da terra. O boneco ficou pronto, tinha a imagem e a semelhança, mas era pó, era terra e era carne, estava ali. Mas quando Deus inspirou e assoprou, Ele deixou em nós alguma coisa que é dele. Eu tenho, você tem, nós temos uma parte de Deus. E é isso que Ele quis resgatar quando mandou a esta terra Cristo, dar para nós esse direito de reconciliação. Então nós temos que entender isso e no tempo entender qual é o nosso momento, qual é a nossa hora. Hoje já chorei tanto, porque voltar ao Brasil, estar aqui, rever, eu já olhei em olhos aqui de companheiros, não pude abraçá-los, não pude saudá-los como queria, mas no olhar, muitos deles disseram para mim: estou aqui ainda, eu continuo, eu não parei, eu não renunciei, eu não deixei de servir a Deus. Estavam falando com o irmão Norival, ele perguntou: quando você vinha em casa? Eu falei: irmão Norival, nós tínhamos 12, 13, até os 18 anos de idade. Então, são histórias que cada um de vocês, meus filhos, vão ter que levar,
vão ter que passar, porque a vida é um conto ligeiro. Não faz muito tempo eu estava ali sentado, eu estava ali tocando, e hoje onde estamos? Por merecimento ou capacidade? De maneira nenhuma. É a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus, mas nós temos que amar, nós temos que viver a graça e saber que nós fazemos parte dela. Vocês são o futuro. E qual é a luta do adversário contra a mocidade? Desviar o vosso foco, desviar a vossa atenção das coisas desta vida, com relação àquilo que é a graça. Em português, a palavra dá um sentido duplo, porque nós temos que amar, mas nós não temos que ser apaixonados. A paixão é um sentimento que leva às vezes consequências diferentes do amor. Então nós temos que amar. Mas no italiano, paixão é uma palavra que se chama passione, então ela é exclusiva, ela dá aquele sentido. E o amar, a gente fala que somos enamorados. Quando eu amo a minha esposa, eu falo para ela: sono innamorato di te. E o que Deus queria que a mocidade, através desse conselho, sentisse nesta reunião, é o enamorar-se da graça, ser enamorado daquilo que é a vida dentro da graça. É amar, é servir a Deus, como muitos dos que estão aqui, que são os meus companheiros no ministério hoje. Nós crescemos nesses corredores aí para baixo, sabe, nesses ingressos que vocês entraram, onde tomaram um chazinho, um café, onde quem teve oportunidade de almoçar. A nossa vida foi ali dentro, foi lavando panela, foi engraxando o sapato para os irmãos do ministério na época da Assembleia. Era a coisa mais maravilhosa entrar no dormitório e poder encontrar um irmão do norte, do nordeste, do Amazonas, que pudesse contar para nós uma maravilha, pudesse falar para nós a gente contava no dedo quando ia chegar a Assembleia, porque era alegria. O Senhor batizava com a promessa, nós tocávamos os nossos instrumentos. E existe aí no mundo, e não vou sair fora do que é a palavra, porque próprio Paulo fala do atleta cristão, ele compara a nossa vida na graça como uma garra, me faltam às vezes algumas palavras, mas como uma competição de bom senso, de bom ânimo. E uma das competições que existe no atletismo, ela não é uma competição de um só atleta. Existem competições que só um atleta tem que demonstrar tudo dele e a medalha vai para ele. Ele ganha a medalha no peito. Mas existem competições que elas são de grupo. E se daquela corrente, um anelzinho quebrar ou se separar, a corrente perde a força, a competição não chega no final e o prêmio não vem na nossa mão. E é uma corrida onde eles se revezam na corrida, levando um pequeno bastão, posso falar essa palavra, que se chama testemunha. É um bastãozinho assim pequeno. O primeiro atleta pega ele na mão e sai a corrida, faz todo o percurso, e tem que ter uma sincronia, tem que ter uma comunhão entre todos aqueles que participam disso, porque chega um momento que tem o contato do que vai ficar para trás e o que vai continuar. Eu sinto isso nessa tarde. Está existindo nessa reunião, nessa fase da história, da mocidade que vai chegando, que nós estamos nos aproximando de vocês e dando para vocês um bastãozinho chamado testemunha,
E a corrida só tem valor se o próximo atleta continuar com testemunha na mão e passar por detrás até chegar ao fim do revezamento, que às vezes são 4 atletas. Se um deles parar ou deixar cair, a corrida acabou. Não tem condição. Às vezes a pessoa até consegue pegar, mas não chega no final para ser vencedor. E Deus não chamou nenhum de vocês, nem dos que estão em casa e dos que estão aqui, para ficar no meio do caminho. Deus chamou vocês para ir até o fim. Então amem a graça, amem visitar, amem tocar hinos, amem orar, amem cantar, amem estar com os velhinhos, amem estar com os irmãos do ministério, amem, vejam neles a figura do vosso herói, do vosso exemplo. Nós temos Cristo, nós temos a palavra, sem tirar isso e sem colocar isso em discussão, mas existem homens de Deus, que às vezes é o cooperador de jovens da vossa igreja, é o cooperador de adultos da vossa igreja, é o vosso ancião. Eu, quando lembro do ancião que o Senhor nos deu no tempo da nossa mocidade, era um norte, ele era uma referência. O que ele falava, o que ele dizia, vou contar para vocês assim bem rápido. Quando pegamos o gosto de servir a Deus, de fazer visitas e de sair levando alegria pelas casas, veio a hora de fazer a primeira viagem. Então nos sentíamos importantes, e vocês têm que se sentir importantes. Vocês têm que valorizar o lugar que Deus deu para vocês. E se porventura, como ouvimos na oração, alguém estiver preso em algum laço, alguém estiver desprezado ou diminuído por alguma fraqueza, por alguma luta espiritual, que esta comunhão e esta reunião e este dia seja o dia da tua soltura, seja o dia que as cadeias se abram e as correntes caiam, e que você tenha o teu grito de independência, que você possa dizer: eu amo, eu sirvo e vou continuar a minha carreira. Então chegou o dia da primeira viagem, e fomos todos lá no nosso ancião, já dorme no Senhor, 10 jovens rodeados, e dizíamos para ele: irmão, nós queríamos fazer a primeira viagem, interior de São Paulo, íamos para uma cidade. E ele disse: mas o que vocês vão fazer? Vamos lá cantar uns hinos, visitar, congregar com a Irmandade. O irmão dá uma carta para nós. E era assim uma simplicidade nossa. E ele disse: não, eu não vou dar carta para vocês. Sabe que a gente murchar, assim, aquela coragem, aquela valentia desaparecer de nós. Por quê? Falou: não. E ele chamou um dos, eu não estou citando nomes assim, para não, são todos vivos, e quem está aqui já sabe de tudo que nós estamos falando, porque somos todos companheiros aqui. Então o mais antigo, ele fez até aniversário ontem, o mais antigo, o irmão Romeu olhou para ele e disse assim: você faz assim, quando vocês chegarem na cidade, e o ancião pedir: de onde vocês vêm, e o que vocês estão fazendo aqui, e a carta, você diz assim: o nosso ancião, fulano de tal, ele disse para o irmão ler a carta em nós. Nós somos a carta. Se ele mandasse nós se jogar da ponte, a gente se jogava da ponte. Porque assim, no bom sentido, às vezes eu tenho medo de falar aqui, porque é tudo registrado, é tudo visionado, é tudo supervisado, e às vezes uma palavra mal colocada dá um duplo sentido. Mas nós tínhamos nele aquela coisa: o que ele falar para nós, ele não vai mandar nós por um caminho errado. Então, para nós foi a maior alegria. Quando chegamos lá, encontramos o irmão, ele olhou: nossa, da onde vêm esses meninos? Ah, viemos da Vila Formosa, e todos os instrumentos, somos músicos. O que vocês vieram? Vocês trouxeram carta? Aí a gente: ô irmão, fala para ele o que o ancião falou. Aí ele chegou: irmão, nosso ancião disse que a carta somos nós, e é para o irmão ler a carta. Eu vejo a figura daquele velhinho, era um ancião velhinho, sorrindo para nós, e dizendo: eu já entendi o que ele falou. Aleluia.
E ele falou: vou levar vocês fazer uma visita. E fomos para a visita. Tinha lá um espírito que tomava um moço. Deus libertou o moço. E o ancião disse: aqui está a chave da cidade. Onde vocês quiserem ir, vocês podem ir, porque eu já li a carta em cada um de vocês. Então, nessa tarde, querida mocidade, quem está tendo a comunhão de escutar aquilo que Deus está dando, que cada um de vocês, se enamorando desta graça maravilhosa, vocês consigam enxergar os detalhes bons desta obra. Se olharmos para a rosa, os detalhes de uma rosa, vocês já pararam para olhar? Como cada pétala se encaixa num buquê, todas querendo dizer somos iguais, todas temos perfume. Não existe numa pétala de rosa uma parte que sai para fora dizendo eu sou a maior ou a melhor. Não, como num cacho de uva. Vocês já viram um cacho de uva? Todas no mesmo formato, todas com o mesmo doce, com o mesmo sabor. Não tem a uva que diz eu mando aqui, não tem a uva que diz eu sou melhor aqui. São todas iguais. Mas olhando para a rosa, tem também os espinhos dela. E se você olhar para as dificuldades e os defeitos, todos teremos e encontraremos, e acharemos defeitos, mas aprendam a ignorar os defeitos, e da vida, e do teu convívio de vida e de experiência de vida, leve na tua bagagem só coisas boas, leve só boas notícias, não carregue no teu embornalzinho gasolina, não incendie, não coloque fogo, mas leve sempre um pouco de água, que vai dissetar aquele que está cansado, ou que talvez vai apagar algum foguinho que está começando, e antes que faça estrago, vocês serão anunciadores de boas novas. Então amem, aprendam a saber o que é a revelação da palavra, aprendam a passar uma prova, peçam para Deus isso, vocês são o futuro. Nós não temos um curso, um manual, ninguém me ensinou a pregar a palavra, nunca ninguém me disse, ensinei aos meus conservos, mas o que nasce em nós é o dom de Deus, e que o dom de Deus se reparta entre a mocidade nessa tarde, que o dom de Deus invada as casas, invada esse grande Brasil do norte ao sul, a Europa, a Ásia, a África, o mundo, que a nossa mocidade possa sentir o gosto do que é ser usado por Deus, do que é ter a palavra de Deus na sua boca, de fazer uma oração, de fazer uma visita, de saber, eu estou pegando a testemunha, e eu tenho que ir para frente, eu não posso parar. Se o atleta que pegou daquele que foi, aquele bastãozinho, e parar, não teve senso a corrida, não teve senso o resultado. Aquele que correu primeiro, ele vai se sentir humilhado, porque aquele que deveria ser melhor do que ele, parou, deixou o bastão cair. Então, daqui a pouquinho, nós estamos indo embora, e passa muito veloz, vai passou, chegou a nossa velhice, e o dia da nossa partida, e eu ficaria muito magoado, tendo servido a Deus, com todas as minhas fraquezas, mas com todo o desejo ardente que eu tinha de ver, que essa obra não acabasse e não morresse, que passando para um de vocês o bastão, vocês deixassem cair ele no chão, e não tivesse o mesmo amor, e o mesmo desejo de ver a obra crescer. Fica aqui uma pergunta para vocês hoje, vocês querem levar o peso desse bastão na vossa mão? Vocês querem o peso desta graça nas vossas costas? Nós já estamos indo embora, vocês são o futuro, vocês que estão aí, estão chegando, meus filhos, se
Hoje o Senhor desperta vocês, como já tem despertado. Não é que é uma reunião diferente ou melhor do que as outras, não, é um prosseguir. Se eu me lembro da última reunião, falava do vosso bom nome, da vossa boa testemunhança. Que reunião maravilhosa foi a do mês passado. Eu estava na Itália e quando eu podia imaginar que a desse mês nós estaríamos aqui sem nenhuma pretensão ou premeditação, mas estamos. Então o quebra-cabeça ele vai se formando. Nós não viemos trazer aqui um quebra-cabeça novo, as pecinhas vão se encaixando, e hoje se encaixa na vossa história e na vossa vida o valor da graça, o valor e o peso de levar, aleluia, para frente, de não deixar cair, de não deixar malograr a esperança e a fé do vosso coração, acreditar, porque eu fui chamado aqui antes que a reunião começasse. Nos meus olhos aqui no corredor das irmãs, tem uma jovem cadeirante, ela se chama Tainara. Ela, infelizmente, a vida lhe deu esta condição, mas ela não é triste por isso. E ela me disse que há 4 anos atrás, mais ou menos, ela tinha um desejo, ela tinha um foco. Ela usou esta palavra, foco. O meu foco era ser auxiliar de jovens e menores. Aleluia. E nós perguntamos, estávamos com um diácono e perguntamos para ela: mas se alguém no teu foco te dissesse, você quer andar ou você quer ser auxiliar de jovens e menores, o que você escolheria? Ela disse: irmão, sem dúvida nenhuma, eu queria ser auxiliar de jovens e menores. Vocês conseguem entender o que é segurar? Aleluia. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Segurar o peso daquilo que é. Por quê? Porque ela viu o auxiliar de jovens dela. Porque quando eu desejei ser cooperador de jovens e menores, eu vi quem era o meu cooperador de jovens, eu queria ser igual a ele. Quando eu vi o meu ancião e quando ele pregava a palavra, quantas vezes eu desejei dizer, eu queria ser igual a ele. Não é pecado desejar, não é pecado amar esta graça, não é pecado. Hoje o Senhor abre a porta do sonho para a mocidade. Seja aberta a porta dos sonhos, Espírito. Sonhe agora, sonha o que você quer ser na graça. Sonhe um dom excelente, sonhe uma glória excelente, sonhe um esposo, sonhe uma esposa, sonhe uma família, sonhe, porque Deus tem poder de fazer se tornar realidade o teu sonho. O tempo passa, voa demais, rápido, a gente não tem tempo para explicar tudo o que queríamos, mas que vocês amem e conheçam que a palavra, o norte da vossa vida chamado palavra, nunca vos decepcionará. Senhor, não é a hora da palavra, mas sinto o peso dela na minha boca, para dizer para cada jovem que está aqui hoje: conte comigo, diz o Senhor, eu não te decepcionarei. A tua vida, os teus desejos, os teus projetos e os teus sonhos. Estudem, aprendem a falar outros idiomas. Não longe daqui, nós lembramos hoje de novo aqui. O irmão veio falar comigo antes que eu subisse para atender a reunião. Você lembra da irmã Júlia? Você lembra do que falou? Você lembra do que aconteceu ali do lado da congregação do Brás? Hoje nós estamos aqui. E tudo aquilo que o Senhor Deus fala, os conselhos que nos são dados, se nós permanecermos na nossa integridade, cada um deles se cumpre na nossa vida. Lembro como se fosse hoje: estude e aprenda um outro idioma. O teu lugar não é o Brasil. Glória ao nome do Senhor. E hoje, por este canal de comunicação e aqui no presencial, estudem, meus filhos, aprendam a falar inglês, francês, italiano, espanhol, mandarim,
o que vocês sonharem, o Senhor Deus hoje carimba o vosso sonho, a profissão que você quiser, o diploma que você almejar, lute por ele, e o Senhor Deus será a tua condição. Ele abrirá as portas, o teu pai vai conseguir pagar a tua faculdade. Glória ao nome do Senhor. E você será o futuro dessa obra. As nações te conhecerão como o homem de Deus enviado para pregar Jesus Cristo. É isso que o Senhor Deus nos dá nessa tarde. Eu queria poder contar mais uma partinha bem rápida, não sei se consigo, mas o Senhor me deu autorização para sonhar quando era criança, porque Ele prometeu para nós: vocês vão ser selados com a promessa, aquele grupinho ali da visita que eu contei para vocês. Vocês vão ter esposa, vocês terão filhos, vossos filhos serão discípulos do Senhor, e muitos de vocês terão outros ministérios. O tempo passou muito rápido. Um dia eu estava em casa, eu olhei para o lustre do quarto e lembrei daquela palavra completamente como tivesse sido naquele momento. E muita coisa já tinha sido cumprida. Mas eu olhei e falei: Senhor, mas se for para ter outros ministérios, como é ter outros ministérios se eu nunca passei uma prova? Era novinho de casado, estava tudo maravilha. Que pergunta idiota. Perguntei para Deus o que era prova. Fui dormir abençoado e acordei provado. Perdi tudo que eu tinha, mas não perdi o amor pela graça. Não deixei de congregar um dia, de buscar o Senhor. Mas chegou o dia que a prova demorada enfraquece o coração. E muito desesperado, alguém me levou para congregar. E queria ressuscitar em mim aquela força, aquele fervor, aquela virtude. E disse: você precisa voltar a ser o que era. Eu falei: não consigo. Além de provado, estou endividado. Mas Deus vai falar contigo. Eu falei: a palavra vem para todos. Hoje eu precisava de alguma coisa diferente. Ele falou: então pede um sinal. Eu falei: um sinal? Eu não sei o que pedir. Ele falou: não, pede um sinal para você ter certeza. Eu falei: olha, um sinal mesmo para ter certeza é se Deus falasse o meu nome na palavra hoje. Ele olhou para mim e falou: você está louco? Você não chama João, Pedro, Antônio, Davi, Elias, Eliseu, teu nome não está na Bíblia? Domênico? Acho que no Brasil não tinha nenhum ainda, nem sei se tem, não conheço nenhum. E falar o teu nome na palavra. Eu falei: irmão, eu estou numa condição que, para mim ter certeza, só se Deus falar o meu nome. Chegamos na igreja. É por isso que a palavra é o norte da nossa vida, é a direção de tudo. Mocidade, vivam a fé da palavra e nunca vocês vão ficar confundidos e envergonhados. Sentei na igreja, veio hino, oração, testemunho, mas veio a hora da palavra, a hora mais maravilhosa na vida de um crente provado. Eu juntei um pouquinho de fé que tinha e, sentado naquele banquinho, fiquei olhando para o servo que pregava a palavra. E quando ele leu a palavra, antes de ter exortação, qualquer coisa ser falada, ele olhou nos meus olhos assim, no segundo banco, e abriu um sorriso gostoso. Nunca tinha me visto. Creiam na palavra, meus filhos. E no sorriso gostoso da palavra que visitava a boca do pregador, ele disse assim: ô irmão Domênico, irmãos, eu não acreditei. Eu queria dizer para cada pessoa que estava ali dentro daquela igreja que Deus estava falando na boca daquele irmão, porque ninguém me conhecia, era longe da minha casa, num lugar que eu nunca tinha ido. Tudo começou quando, olhando para o lustre do teu quarto, você lembrou de uma palavra e você falou para Deus: como é pregar uma palavra se eu nunca passei uma prova? Já é alguns anos que você é provado, e não bastando, você está endividado. É fevereiro de 1994. Vou pagar tuas dívidas, vou levantar tua cabeça. Glória ao nome do Senhor. E como sinal de que eu falo contigo hoje,
Quando você pagar a última dívida, a primeira oração dos anciãos no Brás, teu nome é levado em oração e uma mocidade te espera. Irmãos, eu saí de lá liberto, feliz, crendo. E o que acontece? Quando Deus fecha, ninguém abre. Mas quando Deus abre, ninguém fecha. Glória ao Senhor. Voltei e continuei a minha vida como era antes. Não fiquei desempregado na prova, nem antes e nem depois. Mas quando Deus quer provar, Ele prova. Mas a partir daquele dia, com meu pai trabalhando, as coisas fluíram, e para resumir muito, chegou o dia 29 ou 30 de dezembro de 1994. Chegamos do trabalho, era uma sexta-feira. Meu pai olhou para mim e falou: filho, Deus levantou tua cabeça. Eu falei: pai, para quem devia tudo aquilo, agora só falta esse pouquinho. E no ano que vem eu acabo de pagar minha dívida. Ele falou: não, filho, o que Deus começou esse ano, Ele acaba esse ano. Eu falei: pai, mas aí não tem o dinheiro que dá para pagar. Ele falou: aqui não, mas abre a última gaveta da escrivaninha e vê lá no fundo o que tem. Eu abri a última gaveta da escrivaninha, tinha um pacotinho de dólar, embrulhadinho assim, e meu pai falou: vai pagar tua dívida. Corri pagar minha dívida. No sábado congreguei na minha comum, levantei e paguei meu voto. Deus tinha levantado minha cabeça. Teve o dia 1º, que acho que foi um domingo, ou o dia 31 foi o domingo, alguma coisa assim. Na segunda-feira, teve a primeira reunião do ano dos anciãos aqui no Brás. Eram 10 horas da noite, o telefone de casa tocou. Saudoso irmão José Fernandes, nosso ancião, me saudava e dizia assim: irmão Domênico, acabamos de orar no Brás, teu nome foi levado em oração, e amanhã vai ser a tua apresentação como cooperador de jovens e menores. Lembrei da palavra, lembrei do que o Senhor tinha falado. Então é isso que nós queríamos passar para essa mocidade, para todos que estão participando dessa reunião. Creiam e vivam esta graça, e vocês serão muito bem-sucedidos. Deus não vos deixará. Para os que estão se casando, amem a vossa esposa, o vosso marido. Eu não sabia, tem uma italiana aqui hoje, que Deus agraciou ela com a última reunião da mocidade, presencial, porque ela vai se casar. Só deu azar que o ancião é da Itália também. Mas a mocidade está feliz, e ela está aqui participando, e nós estamos aqui com alegria, dizendo para os que vão se casar: amem-se, respeitem-se, vivam a vossa família. Se Deus vos der filhos, ensinem o bastãozinho chamado testemunha, e passa para a mão deles, para que eles levem aquilo que vocês receberam. Por tudo, Deus seja louvado. Amém. Irmão, livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Palavra que o Senhor nos traz adiante. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Glória a Jesus. Se todos encontraram, lemos juntos. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta.
Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: O que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá um mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra ele os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, aleluia, por muros de bronze com toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Até aqui. Amém. Caros, está aqui a palavra que o Senhor nos traz nesta tarde. Palavra até conhecida na letra, conhecida na história, conhecida nas palavras, mas totalmente desconhecida naquilo que Deus falará conosco nesta tarde. Estamos na comunhão daquilo que é a revelação, daquilo que é o desejo de Deus para cada um de nós, a escolha de Deus. E a escolha de Deus, ela é uma escolha única, e ela é uma escolha incontestável. Às vezes parece que em Deus existe alguma injustiça, ou parece isso no julgar nosso homem, terra, carne. Às vezes olhamos e falamos: mas por quê? E às vezes não conseguimos entender os caminhos de Deus. Se nos lembrarmos da saída do povo do Egito para a terra prometida, tinha um caminho mais curto, e diz a palavra que ele levou o povo pelo caminho mais longo. Então vai entender, se tem um caminho curto, por que que ele escolheu o mais comprido? Quando Rebeca, no ventre, gerava, tinha uma grande luta, ela não entendia o que estava acontecendo e foi consultar o Senhor. Qual foi a resposta? 2 nações se formando no teu ventre. Mas, presta atenção,
eu começo a fazer alguma coisa que vocês não conseguem entender. Na lei da natureza, na lei das lógicas, o maior é o que tem tudo. Mas aí no teu ventre, presta atenção, o maior vai servir o menor. E vai contestar Deus, vai falar para ele que ele está errado. Não tem como. Como aqui também com Jeremias. Te escolhi desde o ventre da tua mãe. Mas eu sou uma criança. Não digas eu sou uma criança, porque eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Então hoje, olhando para a tua, para a minha e para a nossa situação, cada um de vocês que está aí, estão aí, observando, escutando, participando na comunhão, já chorou, já deu glória, já foi visitado, mas eu preciso da palavra, eu preciso receber. Então entenda e se prepare, porque se começar a acontecer alguma situação inusitada, não te espaventes, porque virei, diz o Senhor, pelo caminho que você não está me esperando. Muitos já balançaram a cabeça a teu respeito, muitos já olharam para a tua condição e falaram: esse não tem mais jeito, essa daí não tem mais jeito, aquele ali não tem mais jeito, é droga, é vício, é mundo, é fraqueza, é vaidade, é as coisas desta vida. Mas te prepares, porque está chegando um movimento de Deus para contrariar as sentenças e os decretos humanos para a tua vida. Falaram que não tem jeito? Então tá bom, é aí que eu vou entrar agora, diz o Senhor. É agora que eu vou entrar, é agora que a situação vai ficar boa. Já decretaram a tua derrota? Já falaram da tua ruína? Já falaram das tuas infelicidades, dos teus insucessos na vida? Já falaram de tudo isso? Que bom, mas eu, diz o Senhor, não falei nada disso, não decretei nada disso, por isso te trouxe a palavra hoje, para tocar em você. Diz aqui que a palavra, o Senhor tocou na boca de Jeremias, e hoje é essa palavra, eu quero tocar em você. Aleluia, eu quero com a minha virtude visitar teu coração, fazer com que nas inverdades daquilo que foi falado, eu tirar de você aquele lado que ninguém conseguiu enxergar, mas eu enxerguei, diz o Senhor. Eu vi em você a capacidade de, mas não tenho condição. Tem sim, eu te dou a condição, como dei para Jeremias, como ajudei a Jeremias, como fui com Jeremias e mostrei para ele, e logo ele viu, ele entendeu, ele percebeu. Deus apareceu porque ele viu e ainda recebeu um elogio: vistes bem. Vistes bem, quer dizer, o dom de Deus já funcionou nele muito bem. O que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Este foi o assunto da revelação da palavra de hoje. No Brasil não tem amendoeira, tem? Tem como na Itália também tem. Eu não lembro quando eu vivi aqui, mas vou contar da minha experiência. As estações aonde vivemos, elas são bem definidas. Quando tem verão é verão, quando tem inverno é inverno, outono é outono, primavera é primavera. É tudo bem certinho. Então, quando é inverno, é frio, as árvores se despolham das suas flores, das suas folhas. Às vezes a gente passa em lugares, vê as árvores todas secas, só galho seco. Essa árvore morreu. Não tem, é inverno, neve, temperatura abaixo de zero, todo mundo encapotado, em casaco de pele, luva e chapéu, tudo aquilo que faz parte do inverno. Mas só que no meio do inverno, e eu vi isso esses dias e me emocionei muito,
no meio do inverno, quando tudo está seco, quando tudo anuncia que o inverno ele está reinando e dominando, floresce a amendoeira. Glória ao nome do Senhor. Floresce a amendoeira como aquele corredor que vem com o bastão na mão e anuncia que a obra vai continuar, que a vida vai continuar. A amendoeira não tem boca para falar. A amendoeira, ela não tem mão para escrever. Ela não tem celular para se comunicar. Mas quando ela floresce, ela anuncia para toda a natureza, para tudo, para os passarinhos que perderam a vontade de cantar. Ela anuncia para as flores que não estão desabrochando e não tem perfume para dar. Ela fala para as árvores frutíferas que estão secas, esperando chegar o momento de anunciar a seiva e a força do fruto que vai vir no verão, na primavera. Mas no inverno a natureza espera a amendoeira anunciar se tudo continua igual, se continua Deus. Por isso que ele disse assim: viste bem, Jeremias. Quando o Senhor mostrou para ele a amendoeira, ele falou assim: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Querendo dizer, a amendoeira ela tem uma missão precisa, ela tem uma missão detalhada, ela tem que anunciar para toda a natureza. Continua tudo igual, não mudou, a palavra é fiel. E hoje o Senhor, glória nas alturas, aleluia, o Senhor hoje faz florescer no meio desta reunião da mocidade uma vara de amendoeira. Vocês precisam ver como é linda aquelas folhas, aquelas flores todas branquinhas. Parece lindo ver uma amendoeira florescida no meio do nada. É tudo seco, às vezes o céu é cinza, não tem o colorido do sol, não tem o azul celeste, glória ao nome do Senhor, não tem passarinho que canta, não tem alegria, é tudo muito triste. O inverno é muito triste, como na vida de muitos que estão aqui. O inverno está te fazendo sofrer, você perdeu a vontade de cantar, você perdeu a vontade de glorificar, a tua boca não manifesta mais a promessa do Espírito Santo. É inverno. Será que Deus está na minha vida? Não vejo mais uma saída, não vejo mais uma esperança, mas hoje a palavra, ela é a vara da amendoeira que floresce, anunciando: vai voltar, vai voltar a primavera. Você consegue um pouquinho de comunhão nesta palavra para acreditar que essa nuvem escura que está em cima de você, ela é dissipada hoje. O Senhor começa, porque é uma preparação. Não é que chega a primavera do dia para a noite. O inverno continua mais alguns dias, mas a amendoeira florescendo, ela é o anúncio de que o plano de Deus continua de pé. A tua prova pode até continuar por mais alguns dias, a tua luta pode continuar por mais algum período, mas hoje esta palavra, e como estamos falando de mocidade, e quando falamos de mocidade lembramos das reuniões de jovens e das crianças, e quando falamos de crianças falamos de sonhos, de esperanças. Criança não consegue ver dificuldade. Para a criança não existe a palavra impossível. Eles acreditam. Eles são felizes com pouco. Quer ver uma criança ficar feliz? Uma caixinha de lápis de cor e um papel branco. Eles conseguem desenhar uma casa, um sol, um carrinho, uma boneca, e conseguem ser felizes. Se eu te der hoje uma caixinha de lápis de cor, e se eu girar, olha que barulhinho lindo, não sei se dá para escutar de casa, mas ó, o barulho de pegar numa folha e numa página e fazer esse gesto.
Glória a Jesus. Posso virar a página da tua história? Jeremias, o que vês? Uma vara de amendoeira. Ele não viu, guarda, irmãos, olha, eu nem imaginei aquilo que está escrito. Ele não viu a planta da amendoeira, ele não viu a árvore toda florida, não. Ele viu só a vara, uma varinha de amendoeira. Ele só viu o começo de um pequeno gesto, mas viu bem, porque ali o Senhor anunciava: eu velo para cumprir a minha palavra. Hoje o Senhor, aleluia, vai te dar só o começo, só um pedacinho, não é muita coisa, mas eu vou dar na tua mão o fio da meada. Eu vou te dar a condição de voltar a sonhar. Aleluia. Malograram a tua esperança, malograram a tua fé. Você de cabeça baixa aí dentro da tua casa agora, num quarto sozinho, dizendo: eu não acredito mais em nada, porque machucaram o meu sentimento, machucaram a minha fé. Glória, glória a Deus que visita a nossa alma. Mas o Senhor vai entrar agora, aleluia, por essa comunicação, pelos cabos, pelas ondas e pelos sinais da internet. Vai visitar a nossa alma, vai visitar o teu quarto, vai visitar esse lugar escuro chamado depressão, chamado, aleluia, desilusão, chamado suicídio, chamado derrota. E hoje o Senhor traz uma caixinha, não precisa muita coisa, uma caixinha de lápis de cor, para começar a desenhar alguma coisa nova. Vou mudar a tua vida. Glória! Sejam visitados pela glória de Deus, sejam consolados pela palavra. Acredita, mocidade. Mas as decepções, mudou tudo. É 1 ano e meio. Eu tocava, eu era músico, eu era o irmão do bombardão, eu era o irmão do pistolão, eu tocava minha flauta, eu tocava meu clarinete. Glória, eu tinha feito até uma prestação para pagar um instrumento novo. E tudo acabou. Parece que nada vai voltar como era. Aleluia. Glória a Jesus. 9 de maio de 2021. São exatamente 15 horas e 18 minutos. Aleluia, de 15 horas e 24 minutos, mais ou menos. Hoje, nesse momento, eu anuncio para você: volta e começa a abrir o estojo do teu instrumento. Aleluia, volta e começa a abrir os estojos dos teus sonhos. Volta e começa a achar os diários escondidos em gavetas do teu armário. Começa a desempoeirar aí a tua esperança. Começa a dar uma limpadinha aí na tua garganta. Começa a ensaiar, começa a afinar aí a tua voz, porque vem vindo por aí o momento de cantar. Vem vindo por aí, como é que está escrito lá em Cantares de Salomão: eis que o inverno passou, a chuva cessou e se foi, e o tempo de cantar chega na nossa terra. Mocidade reunida por este mundo afora, está passando o inverno, está passando a chuva, e hoje começa a cair por aqui, aleluia, os raios do sol aquecendo a tua alma. Vem vindo aí coisa boa, vem vindo aí novidade boa, vem vindo aí situações novas, vem vindo aí encontros maravilhosos, vem vindo aí coisas que você nunca imaginou. Não espere na lógica, porque você vai ficar decepcionado com a lógica. Prepare-se com as loucuras da pregação, porque disse lá o apóstolo, se eu não me engano, ele disse que
quando as coisas acontecem de um modo diferente, a gente não entende a loucura da pregação, a loucura do projeto de Deus. Os judeus esperando um sinal, e estão batendo a cabeça lá no muro da lamentação: vem Messias, vem Messias, vem Messias. Os gregos se prevaleciam da sabedoria, dizendo: somos os pais da mitologia, dos deuses, da sabedoria, das imagens, disso e daquilo, e morreram naquilo, estão lá. E dizia o apóstolo: nós pregamos Cristo. Loucura para os judeus, doidura para eles, não dá para entender. Da manjedoura, rei nasce no palácio, mas Deus não segue a lógica das coisas. Aprenda por esta palavra e se prepare. Nos preparemos para ver, cada um na nossa história, cada um no nosso quadrado, cada um na nossa vida, loucuras daquilo que será o plano de Deus a teu respeito. Se você, na tua sabedoria e na tua inteligência e na tua postura de fazer as coisas certa, correta, e que é e tem que ser, imaginou um plano, imaginou um projeto, pode rasgar ele. Vai ser maior, vai ser melhor, e você não vai entender. Se na tua continha 2 mais 2 são 4, hoje eu falo para você que é 5, e eu quero saber quem vai falar para mim que eu estou errado. Glória ao nome do Senhor. Entenda hoje o que o Senhor veio te anunciar. Jeremias, não digas eu sou uma criança. Não, porque o que vem vindo aí é coisa de gente grande na tua boca, na tua vida, na tua história. Você vai ter a palavra de Deus na tua boca. Se prepara, porque hoje o Senhor derrama a caixinha dos lápis de cores coloridos, aleluia, como a túnica de José com 7 cores, aleluia, é o colorido que veio hoje, aleluia, fazer com que a nossa história mude, aleluia, que o Senhor dê hoje a fé para que enxerguemos hoje o colorido da palavra, a certeza de que alguma coisa nova vai acontecer. Não te espantes, não te assombres, não virei por um caminho lógico, virei por onde ninguém me espera. É a palavra, Deus seja louvado. Um dos servos virá para a oração e depois vamos ficar alguns minutinhos recebendo o colorido daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Juntos agradecemos a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Alaia, alamanas, alaia. Glória, glória ao nome do Senhor. Urimanasuya, que te anda alaia, alamaia. Glória a Jesus. Yanda lama, yanda Glória nas alturas. Glória, glória, glória a Jesus. Kandayala sunamandala katalama shinayanda mokiyala sayala. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. 343. 343. Não é aqui a nossa pátria, não é aqui o nosso lugar, mas nós um dia chegaremos lá e cantaremos esse hino de vitória tão desejado. Mas enquanto não estivermos lá, vamos levando cada um de nós a nossa história, a nossa vida, com a certeza de que não estamos sozinhos.
a santa paz de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e a eterna palavra estejam em nós para a vida eterna. Amém. Hino da despedida 153. Três pulsos precedem o início.